Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Introdução à Programação de Computadores. Hoje nós vamos dar continuidade no conceito de variáveis. Na aula anterior nós trabalhamos o que é a variável e como que a gente criava e dava nomes para as variáveis. Agora a gente vai aprender nessa aula como que declaramos variáveis e como que atribuímos valores a essas variáveis. E também vamos entender qual que é a diferença entre variáveis e constantes. Então, dando continuidade, pessoal, só revisando, a gente estudou que no ambiente computacional, ou seja, dentro do computador, na memória do computador, as informações variáveis, os dados variáveis, eles são guardados na memória do computador. Então, a gente pode fazer uma analogia da seguinte forma: a gente pode entender que a memória do computador é como se fosse um armário, aqueles armários gaveteiros, né? Verticais gaveteiros. Várias gavetas. Cada gaveta daquela é uma posição de memória. Então, se eu tenho um computador com muita memória, eu vou ter um armário muito grande. Se eu tenho um computador com pouca memória, eu vou ter um armário menor. Então, cada uma dessas gavetas é uma posição de memória, é um local físico que eu vou guardar os meus dados. Isso, se for na memória, eu vou guardar os dados lá dentro, as variáveis. Se for no meu armário físico, eu vou guardar objetos dentro dessas gavetas. Então, os objetos que eu posso guardar dentro dessas gavetas, eu posso trocar a qualquer tempo. Então, eu posso abrir a gaveta, tirar o objeto que está lá e colocar outro objeto dentro. Da mesma forma, isso acontece também na memória do computador. Quando eu guardo um dado lá dentro, eu consigo substituir esse dado a qualquer momento. Acontece que, da mesma forma, pessoal, se eu quero organizar o meu ambiente, quando eu tenho um armário com muitas gavetas, qual que é o correto? O correto é identificar cada uma das gavetas, né, com uma etiqueta escrito que tipo de objeto que tem lá dentro. Se é uma gaveta de livros, se é uma gaveta de formulários, se é uma gaveta de canetas, enfim. Porque olhando para o armário eu consigo saber exatamente onde está o que eu estou procurando. Isso acontece também no computador. Só que no computador os dados são guardados em variáveis e essas variáveis têm o nome também, né? Tem o identificador. Só que lá no computador, além de ter um nome para cada uma das variáveis, eu preciso especificar o tipo de dado que cada uma das variáveis vai guardar. O dado ele é variável, eu posso trocar a qualquer momento. O que eu não posso trocar é o tipo de dado que eu quero lá dentro. Supondo que eu criei uma variável do tipo inteiro e coloquei o número 5 lá nessa variável. Pronto, está guardado na memória do computador. Agora eu quero trocar esse número 5 pelo meu nome, Rafael. Não posso fazer isso, porque aquela variável ela foi criada para guardar tipo inteiro. Se eu colocar um tipo literal lá dentro, ela vai dar erro. Por quê? O tipo inteiro e o tipo literal ocupam espaços diferentes na memória do computador. Vocês vão entender isso mais para frente quando vocês estudarem nas disciplinas que vão ensinar vocês como que o hardware de um computador funciona. Por isso que eu preciso definir qual que é o tipo de dado lá, porque eles ocupam espaços diferentes. Então eu não posso jogar um tipo de dado literal em uma variável, né? Atribuir a essa... Eu não posso atribuir um valor literal a uma variável que foi criada para guardar um número inteiro. Okay? Então, a gente precisa, além do tipo também, definir os nomes para essas gavetas, também dos armários, e identificar que tipo de material, que é o tipo de dado, que eu posso colocar dentro daquela gaveta. Para a gente declarar variáveis no Portugal, pessoal, a gente vai usar a seguinte sintaxe. Quando eu falo sintaxe, o que significa sintaxe?
Sintaxe é a forma como eu devo escrever. Tá? São as regras que eu devo escrever aquele comando. Lá no Portugal, vamos supor que eu vou criar um algoritmo para somar dois números e guardar o resultado numa variável e depois mostrar isso para o usuário. Então, eu vou precisar de 3 variáveis. Uma variável para o primeiro número, a outra para o segundo número e a terceira para guardar o resultado da soma dos dois. Para declarar essas variáveis, ou seja, para dizer para o meu computador, para o meu algoritmo, quanto de memória eu vou precisar para executar aquele programa, é o comando declare. Por que eu preciso declarar as variáveis sempre no início de um algoritmo ou sempre no início de um programa? Quando eu falo algoritmo, é o Portugal, tá? Porque é uma regra do Portugal. Toda variável que eu vou usar dentro de um código escrito em Portugal, eu preciso declarar ela, porque ela é muito próxima da linguagem de programação. Por que eu preciso declarar uma variável, né, ou todas as variáveis que eu vou usar dentro de um código de computador? Porque quando eu abro o programa, eu executo o programa, ele vai reservar espaço lá na memória do computador para que eu guarde todos os dados necessários para aquele software ser executado, para aquele programa ser executado. Se eu não sei quantos dados, quanto de memória que eu preciso guardar para executar aquele programa, pode ser que no meio do programa eu receba a seguinte mensagem: olha, já não tem mais espaço para guardar esses dados. E não é isso que eu quero que aconteça. Então eu preciso declarar para dizer para o computador: olha, reserva esse espaço aqui para mim que eu vou executar esse programa. Aí quando eu encerrar o programa, quando o programa acabar, fechar, você pode liberar esse espaço na memória para outros programas. Mais ou menos é isso, entendeu? Então, quando eu falo assim, pessoal, eu vou fazer a proposição de 2 números para vocês somarem e mostrar o resultado e falar para mim o resultado. Automaticamente, você já percebe, olha, são 2 números, então ele vai falar um, eu tenho que guardar, ele vai falar o segundo, eu também vou ter que guardar para depois somar, guardar o resultado em outra posição do meu cérebro e falar para ele. Então você já sabe quanto de esforço, de memória que você vai precisar para receber todos esses números. Se eu dissesse para vocês, pessoal, eu vou falar 10 números e eu quero que você faça a soma de todos os 10 e me fale o resultado. Aí já complica, né? Porque você tem que guardar 10 números, mas você já sabe, nossa, caramba, é muito esforço. Eu tenho que decorar 10 números que ele vai falar para poder somar todos os 10 e mostrar o resultado no final. Mas você já sabe que vai ser trabalhoso, que você vai precisar de mais memória para isso. Alguns vão até conseguir fazer isso de cabeça, outros não. Mas você já sabe que de cara você precisa guardar 10 espaços na sua memória para poder executar o programa, né, em mente. E o computador faz isso muito bem, desde que a gente fale, olha, eu preciso que você reserve 100 espaços aí na memória, que eu vou ler 100 dados, né, vou receber 100 dados, 100 números do usuário que vai digitar no teclado e eu quero que você some todos esses 100 números. E para fazer isso em Portugal, voltando aqui, é o comando declare. Lembrando, pessoal, como é um comando, como é uma palavra reservada, tem que ser escrito em letras maiúsculas e sublinhado. E como que vocês vão escrever isso? Usando letra de forma mesmo. Ah, mas eu só consigo escrever a letra cursiva. Vocês vão treinar a escrita também para escrever em letra de forma isso. Para que fique bem claro os códigos, né? Para que a sua caligrafia não interfira na construção do algoritmo, porque quando você escreve em letra de forma fica bem mais legível. Então o comando declare, palavra reservada declare, tudo maiúscula, sublinhado. Aí eu dou um espaço, olha só, perceptível espaço aqui. E aí eu vou dar os nomes para as variáveis que eu vou usar no programa. Aí eu posso colocar quantas eu quiser aqui? Pode colocar 1, 2, 3, 4, N variáveis. Quantas vocês precisarem, não é quantas vocês quiserem. Ah, o meu programa só usa 3 variáveis. Uma para receber o número 1, a outra para receber o número 2, a outra para guardar o resultado e mostrar na tela. Então você vai declarar só 3 variáveis. Não faz sentido você declarar 4, você não vai usar a quarta.
mas eu posso declarar quantas eu quiser. O que eu tenho que fazer é separar elas por vírgula. Ó. Eu dou o nome da primeira variável, vírgula o nome da segunda, vírgula a terceira, vírgula a quarta, enfim. E lá no final eu dou um espaço depois do nome da última variável e também eu vou escrever o tipo, tá? O tipo de dado, se é numérico, se é literal ou se é lógico. Reparem, pessoal, que quando eu falar sintaxe em todas as aulas e tiver um símbolo de menor e maior aqui, quer dizer que você vai substituir isso aqui tudo, pessoal, pelo nome da variável. Vamos supor que é a variável número 1. Né? Então eu vou escrever número 1 entre o menor e o maior aqui? Não. Você vai trocar tudo isso aqui, tudo do menor até o maior, pelo nome da variável, número 1. E assim você vai fazer também com a variável 2, com a variável 3 e também o tipo. Olha, o tipo aqui você vai substituir por 3 palavras, ou numérico, ou literal, ou lógico. E como é uma palavra reservada, também tem que ser letra maiúscula e sublinhado. Ok? Quando eu vou declarar tipos diferentes, tipos primitivos diferentes de variáveis, eu preciso fazer isso em linhas separadas. Então, para cada linha eu tenho um tipo diferente de dado. Por exemplo, aqui eu estou declarando um monte de variáveis, cada um de um tipo diferente. Então, declare, aí eu declaro a primeira linha. Eu tenho, nesse caso, né, um exemplo hipotético, é só uma hipótese porque a gente não tem o código todo aqui. Então, eu tenho a variável x, a variável ABC, xPTO, peso e dólar do tipo numérico, ok? Então, nessa primeira linha declare os nomes das variáveis separadas por vírgula e finalizo com o tipo. Eu tenho outras variáveis de tipo diferente. Posso colocar na mesma linha? Não. Tem que ser linha separada. Tá? Mas eu tenho outras variáveis do tipo numérico que não coube na mesma linha. Não tem problema, você vai abrir uma nova linha aqui embaixo, seguindo esse alinhamento aqui, ó, declare sozinho aqui. Tá? Vai abrir uma nova linha, vai continuar colocando os nomes das variáveis que você precisa e no final você vai colocar numérico. Ok? Mas nesse caso aqui, couberam todas na mesma linha, sem problemas. Aí na segunda linha, eu usei para declarar as variáveis do tipo literal. Então, nome, endereço, porque não pode cedilha, data do tipo literal. E eu tenho uma variável que eu vou usar no meu algoritmo, que é do tipo lógico, que é a variável com o nome resposta. Tem que ser nessa ordem, numérico, literal, lógico? Não, você pode declarar primeiro literal, depois lógico, depois numérico, ou pode declarar uma linha de variáveis do tipo numérico, literal, lógico, e lá no final você coloca outra linha do tipo numérico, então não tem uma ordem específica. O que vocês precisam respeitar sempre que precisar criar uma nova linha aqui de variáveis, ou seja, de tipos diferentes, você vai seguir esse alinhamento aqui, ó. Então as linhas, a segunda, a terceira, a quarta linha vai seguir o alinhamento da primeira variável que você declarou aqui em cima. Isso para ficar legível o código, né? E depois que a gente declara uma variável, por exemplo, variável peso do tipo numérico, eu não posso usar peso para declarar outra variável aqui embaixo. Por exemplo, eu tenho um peso do tipo numérico e tenho peso do tipo literal. Não posso, ele tem que ser única. Senão é como se eu tivesse um armário com duas gavetas diferentes com o mesmo nome. Aí você olha lá, está escrito caneta em cima e está escrito caneta embaixo. Você olha, tá, mas qual que eu vou abrir? É a de cima ou de baixo? Então não pode ter essa dupla interpretação. A não ser que seja caneta azul em cima, caneta vermelha embaixo, mas aí já são nomes diferentes, sem problemas. Algumas regrinhas importantes que nós vamos relembrar. Uma variável, pessoal, guarda apenas um valor por vez. Tá? Eu não consigo fazê-la guardar mais de um valor ao mesmo tempo. Eu substituo esse valor quantas vezes eu quiser, mas é só um valor por vez. Não é possível armazenar um tipo primitivo diferente em uma variável declarada para outro tipo. Por exemplo, eu declarei peso do tipo numérico. Aí agora eu quero salvar lá dentro do peso, eu quero salvar o nome do usuário. Não posso.
aquela variável peso, ela só vai guardar um número. Eu posso, tá? Não devo, mas eu posso colocar, por exemplo, a altura do usuário na palavra peso, na variável peso, sem problemas, mas assim, claro que é errado, né? Porque se o nome da variável é peso e nós precisamos escolher nomes sugestivos para essas variáveis, a gente entende que na variável peso eu vou colocar o valor de um peso, né? Mas se eu quiser colocar qualquer outro valor numérico lá, eu posso. Só não posso colocar de outro tipo porque ela foi declarada como numérico. Devemos utilizar identificadores diferentes para cada variável, ou seja, eu não posso ter duas variáveis com o mesmo nome, né? Os nomes das variáveis, né, os identificadores das variáveis podem possuir qualquer tamanho, ou seja, eu posso ter, por exemplo, nome do usuário do sistema, tudo separado com o underline, né? Sem problemas, vai ficar uma variável gigante, né? Um nome gigante. Aí todas as vezes que você for precisar escrever ela, você for precisar utilizar ela, você vai ter que escrever o nome inteiro. Então, pode ter qualquer tamanho ali, mas a gente sugere, né, que apesar de você escolher as variáveis, né, os nomes delas ser uma escolha do programador, a gente recomenda nomes sugestivos que sejam capazes de representar o conteúdo dela de forma objetiva. Então você pode escrever nomes de variáveis com o tamanho que você quiser, mas a gente recomenda que sejam nomes objetivos e curtos, para que fique mais fácil você escrever os nomes delas todas as vezes que você for utilizar. Então, sigam essas regrinhas básicas aí para declaração de variáveis. E o comando de atribuição, pessoal? O que é o comando de atribuição? É um comando que a gente usa tanto no Portugal, no pseudocódigo, quanto em qualquer linguagem de programação, que serve para conceder um valor a uma variável. O que é esse conceder? É ir lá na memória, pegar o valor e guardar na memória, guardar dentro da variável. Isso chama comando de atribuição. No Portugal, o comando de atribuição é a setinha. E lembrando, eu só posso atribuir um valor a uma variável quando o valor for compatível ao tipo da variável que eu criei. Okay? Então, exemplo aqui, pessoal. Do lado esquerdo eu tenho o nome da variável, do lado direito eu tenho o valor ou expressão. Esse valor pode ser um número ou pode ser uma expressão, por exemplo, uma soma, 5 mais 5, 10. Então, é uma expressão matemática. Então, ele vai processar essa expressão, vai realizar o cálculo, vai descobrir que é 10 e vai jogar dentro da variável que tiver aqui do lado esquerdo. Então a sintaxe é essa, lembrando que tem uma setinha aqui. Por exemplo, supondo que eu declarei as variáveis x, y, x minúsculo, y maiúsculo, z e teste. Elas já estão declaradas. Agora eu quero atribuir à variável x o valor 4. Então o comando é esse aqui, ó, x recebe 4. Então a gente lê dessa forma, tá? X recebe 4. É dessa forma que nós lemos. Aqui embaixo eu fiz de novo uma atribuição, tá? Porque são exemplos soltos. Depois a gente vai encadear todos esses exemplos em códigos mais complexos, mas só para vocês entenderem que existe o comando de atribuição, e onde utilizar. Aqui embaixo eu já fiz de novo a atribuição do valor de x, ou seja, x agora vai receber outro valor. Então x recebe o quê? Ela vai receber ela mesma, né? Qual que é o valor atual de x? É 4, não é? 4. Então ele vai receber 4 mais 2. Olha só que interessante. Então eu peguei ela e troquei o valor dela mesma somado com 2. Posso fazer isso? Pode. Sem problemas. Então eu posso jogar um valor direto, né, o 4 direto para x, né? Posso usar também uma expressão matemática com uma variável também, tá? Então ele resolve primeiro essa expressão aqui, pega o resultado depois, joga aqui. Ou eu posso também, por exemplo, somar variáveis, multiplicar, subtrair sem nenhum número, tá? Porque isso aqui é uma expressão. Então, x tem um valor,
y tem um valor, x tem outro valor, eu vou pegar o número de y, o valor de y, somar com o valor de x e vou substituir lá dentro do próprio y. E quando é um tipo literal, eu tenho que colocar entre aspas, ó, z, no caso aqui eu declarei como literal. Então, se é literal, o valor obrigatoriamente tem que estar entre aspas. Então, z recebe aula. E o teste aqui, no caso, o teste é lógico. Então, se é lógico, ele pode possuir dois valores, ou verdadeiro ou falso aqui no caso. Então, vale ressaltar, pessoal, que do lado esquerdo é o nome da variável e do lado direito a expressão. Então, isso aqui está errado. Ó. Então, desse lado, sempre do lado esquerdo, só pode ter uma variável, o nome de uma variável. E do lado direito não tem restrição. Pode ser uma variável, pode ser um número, pode ser uma expressão matemática, aritmética, só com números ou só com variáveis, ou misturado números com variáveis. Pode ser um texto do tipo literal, pode ser um lógico, mas sempre do lado esquerdo é a variável, do lado direito é a expressão ou valor, como a gente viu na sintaxe. E o que são constantes, pessoal? Constantes é uma espécie de variável, só que o valor dela não muda. A constante também, quando eu crio uma constante, quando eu declaro uma constante no meu algoritmo, na minha linguagem de programação, o computador também reserva um espaço lá na memória para poder guardar esse valor. Só que, como o próprio nome fala, ela é uma constante, ela não sofre nenhuma variação no decorrer do tempo. Então, uma vez que eu atribuir o valor, por exemplo, Rafael, à constante nome não vai mudar mais de valor, vai ser Rafael até o final do programa. Okay? Para a gente entender qual que é a diferença entre variáveis e constantes. Por exemplo, vamos supor que nós vamos criar um programa para receber o raio de uma circunferência e calcular e mostrar a área dessa circunferência. Eu recebo o raio e vou calcular a área dessa circunferência e mostrar para o usuário na tela. Tá. As circunferências, elas podem assumir diversos tamanhos. Então, posso ter circunferências pequenas, médias, grandes, enfim, de qualquer tamanho. Então, esse dado raio, ele é variável. Né? Então, eu posso receber qualquer valor de raio de circunferência. A fórmula para calcular a área de uma circunferência é essa aqui, ó, π vezes r ao quadrado, ou seja, π vezes r. Né? Então, r ao quadrado. Nesse caso aqui, o r é o valor variável, porque a circunferência pode ser de qualquer tamanho. Agora, esse valor de π é um valor constante, um valor que não muda, que é aproximadamente, tá, arredondando, 3,1416. Então, todo o programa, todas as vezes que esse programa for executado, o valor de π sempre vai ser 3,1416. E o valor de r vai depender da circunferência que o usuário quer calcular a área. Então, não faz sentido, por exemplo, eu pedir ao usuário para digitar o raio e o valor de π todas as vezes. Não faz sentido, porque π é constante. Então, eu peço para ele digitar somente o valor variável, que é o r. Então, nesse caso, o meu programa vai ter duas variáveis. O r, né, ou raio da circunferência, a depender do nome que você quer dar, né, e o resultado da área, que pode ser a área da circunferência, que é outra variável. Então, a primeira é raio da circunferência, a segunda é área da circunferência. São as duas variáveis. E nós vamos ter uma constante, que é o π. E para a gente declarar constantes em Portugal, a sintaxe, né, a forma de escrever é essa aqui, ó. É a palavra reservada constante, espaço, o nome da constante, tá? O nome da constante igual o valor. Reparem, pessoal, que eu não preciso declarar o tipo da constante, porque não vai mudar. Okay? Então, exemplo. Eu tenho duas constantes no meu programa, uma chama π e a outra MSG1, de mensagem. Né? Então,
Cada constante eu declaro numa linha diferente, igual eu declaro variáveis. Então vai ser constante aqui, π igual a 3.1416. Lembra que fracionário aqui no Portugal e nas linguagens de programação, a gente usa o ponto no lugar da vírgula. Então vai ser π igual a 3.1416. E MSG1 vai ser igual a olá, seja bem-vindo. Como é literal, tem que estar entre aspas, mas eu não preciso definir que o tipo da constante π é numérico e o tipo da constante MSG1 é literal. Não preciso, só preciso definir quando são variáveis. Por hoje é só, pessoal. Aqui a gente encerra o conteúdo de declaração de variáveis, constantes e comandos de atribuição. E nas próximas aulas nós vamos dar continuidade nos comandos de entrada, de saída, de processamento. Até lá! Saiba mais sobre o Instituto Federal Goiano. Acesse ifgoiano.edu.br e nos procure também nas redes sociais. Instituto Federal Goiano. A educação te transforma, você transforma o mundo.